Olá, amigos do Canal BA. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net, além, é claro, da Verbo Jurídico, aqui onde estamos sempre gravando as nossas edições do Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 5 reprises em horários alternativos durante a semana. Então tem várias possibilidades para que você, telespectador, em 19 municípios gaúchos e também pela internet, possam acompanhar o nosso Pergunta e Resposta. E na edição de hoje, neste primeiro bloco, é com imensa alegria que nós vamos bater um papo com um dos idealizadores do Pergunta e Resposta. Ele foi um dos que teve essa ideia da criação do nosso programa, que já está aí completando um ano de existência, de duração na grade de programação da NET. Trata-se do professor Dr. Fábio Berti, ele que é coordenador dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e turismo do nosso Centro Universitário Metodista, IPA. Professor Fábio, satisfação, uma alegria receber o colega, amigo e chefe aqui nos nossos estúdios. Tu não sabes, Renato, que alegria eu tenho de estar aqui contigo. Primeiro pela consolidação de um sonho, não é? A gente vive um momento em que existe tanto conteúdo de baixa qualidade circulando pelas redes sociais e nas mais diversas plataformas, e saber que um programa de entrevistas com alta qualidade, mas principalmente com técnica de entrevista, conduzido por ti, conduzido pelo nosso amigo Kleber, conduzido pelo Juliano, na produção, e por toda uma grande equipe, né? Sabendo que a Verbo tá com uma grande parceira para qualificar ainda mais esse produto, é uma imensa satisfação. Mas mais ainda de estar contigo, dividindo alguns momentos já com essa nossa vida corrida, vida de professores. Para quem não sabe, o Renato Sagreira é um grande professor de jornalismo, não só o empírico, mas também o teórico, não é? Então eu fico muito feliz de estar aqui contigo hoje. Mas o professor Fábio Berti, ele é um dos especialistas numa questão que é bem atual. Trata-se do combate às fake news, telespectador. Os números demonstram que a Universidade de São Paulo revelou que 12 milhões de brasileiros compartilham anualmente notícias falsas, as fake news. Isto é uma pesquisa ainda do ano passado, do final de 2018. Professor Fábio, como combater esta praga que se chama fake news? É muito difícil. Bom, eu vejo 2 caminhos fundamentais. Um deles é o jornalismo de qualidade, esse feito também nos bancos escolares, onde a gente desenvolve competências nos nossos estudantes, nos nossos futuros jornalistas, para que eles tenham especialmente par e passo a técnica jornalística, essa técnica que eu acabo de descrever, da tua capacidade de conduzir uma entrevista, de se apropriar do tema e de conduzir, de fato, de intermediar esse bate-papo, especialmente a ética jornalística. E o outro caminho fundamental é a educação da população, a educação em ciência e tecnologia. É um tema extremamente caro e importante para mim, porque é a minha área de pesquisa em pós-graduação, Renato, e há mais de 10 anos nós viemos trabalhando, estudando, pesquisando sobre a presença das fake news nas diferentes plataformas. A minha tese de doutorado, por exemplo, ela versava sobre a presença de informações equivocadas. Aí nós não vamos nem falar sobre um outro aspecto que poderemos tocar certamente, que são as pós-verdades a partir da disseminação das fake news, mas aquilo que era divulgado em blogs sobre 2 conteúdos importantes da publicidade no mundo, que era o vinho e o resveratrol, seu princípio ativo, e a cafeína, né, como um aumento considerável de consumo, principalmente por meio da publicidade, a popularização desses produtos. E aí muitas informações inapropriadas, inadequadas e falsas, fake news, ainda à época, se eu estou falando de 10 anos atrás, que poderiam, segundo os apontamentos da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, poderiam levar à morte de pessoas desinformadas que consumissem essa informação. Para o telespectador que está nos acompanhando em 19 municípios, professor Fábio Berti, qual deve ser o procedimento quando esse telespectador verifica uma informação e está na dúvida se é ou não uma fake news?
Bom, nós sabemos o quanto as redes sociais, por exemplo, são importantes. E não é somente através das redes sociais que nós encontramos fake news, mas principalmente alguns dados apontam que cerca de 70% dos conteúdos que circulam na internet, inclusive nas redes sociais, são informações de baixa qualidade, não necessariamente fake news. Mas aquela investigação muito básica das fontes, que não é só para nós jornalistas, mas para o cidadão entender de onde parte essa informação, qual é o canal de referência, se é um veículo de comunicação, se é um estudo consubstanciado, se são estatísticas, se são institutos de pesquisa, se vem de universidades. A gente vive nesse nosso país nesse momento, e estou falando até na macropolítica do país, né? Na forma de se pensar um governo desse país, de tu reduzir verbas, de tu tirar o brilho e o espaço que as universidades encontraram nesses últimos 20, 30 anos no nosso país como fontes de produção de qualidade, não só científica, mas também da informação de qualidade para a sociedade. Então as pessoas têm que buscar basicamente uma referência de qualidade. E aí entram especialmente os veículos de comunicação. Eu vi uma matéria no nosso portal coletiva.net informando que a maioria dos que compartilham as fake news são pessoas com mais de 65 anos, as pessoas da melhor idade, para não dizer terceira idade. Na sua opinião, professor Fábio, por que pessoas idosas cometem esse equívoco, né, que acabam disseminando aí notícias falsas que prejudicam toda a sociedade? Bom, tu traz esse dado importante de uma pesquisa, mas nós, acima dos 40, né, um pouquinho mais de 40, né, Renato, não somos nativos digitais. Então nós, no dia a dia, lidando com os nossos profissionais, colegas de profissão, com os nossos alunos na sala de aula, nós precisamos sempre nos apropriarmos dessas informações, dos avanços tecnológicos, para que a gente possa ter esse espaço democrático de debate, que é uma sala de aula. Mas não somos nativos digitais, e essas pessoas apontadas na pesquisa da melhor idade também não são nativas digitais. Elas aprendem empiricamente, no tato, né, manuseando os equipamentos, os gadgets, a se apropriar da conduta, do formato e de como trabalhar com eles. Então, às vezes, alguma notícia que aí caminha no sentido das pós-verdades, uma palavra que há 2 anos se tornou a palavra mundialmente mais famosa, por constar como a palavra do dicionário Oxford, que é uma importante publicação em nível mundial. As pós-verdades nada mais são do que aquelas informações que te trazem satisfação pessoal, que elas acabam naquele momento, né? Aquelas informações acabam sendo úteis de acordo com aquilo que tu pensas, de acordo com as tuas necessidades, e aí rapidamente tu disseminas. Na campanha eleitoral dos Estados Unidos, quando foi eleito o Donald Trump, e especialmente na campanha eleitoral de 2018 no Brasil, se viu muito presente as fake news e uma sequência disso que são as pós-verdades. Então as pessoas se apropriam daquela informação porque lhe traz a satisfação para alguma necessidade pessoal, ou estão compactuando com a sua forma de pensar e rapidamente disseminam sem perceber se são verdadeiras ou não. Por falarmos no coletiva.net, tem um artigo seu, professor Fábio, publicado recentemente, Comunicadores Feitos a Facão. E eu gostaria que o amigo pudesse explicar aos telespectadores aí a diferença entre conteúdo e informação. Eu costumo dizer, professor e colega Renato, nosso apresentador, que conteúdo é tudo que seja palpável, né? Se tu amassares um punhado de barro, com o perdão da expressão mais chula, o que sair entre os teus dedos, todos eles, é um conteúdo também. Né? Quando se fala de informação, é um conteúdo, mas que tem que ter a técnica, e a técnica jornalística especialmente. Por isso que quando se fala em fake news e se faz a tradução imediata para o português de notícia falsa, eu lembro imediatamente da nossa colega, amiga, colega de profissão, professora Sandra Bittencourt, que costuma dizer, se é falso não é informação. Né? É contrassensual. A informação tem um conjunto de características e especialmente a veracidade. Não é? Então, quando a gente fala da produção de conteúdo, bom, isso está de fato nas mãos de qualquer um de nós. Nós podemos produzir algo que seja tangível, que seja palpável e que possa ser distribuído. Mas informação, isso é função
de profissional de comunicação, especialmente de jornalistas. É por isso que nós defendemos, professor Renato, que o espaço, né, quando se fala de um gap do mercado com a academia, de que as universidades estão distantes, os cursos de comunicação estão distantes do mercado, isso não é verdade. Às vezes o mercado, por suas características atuais, precisa de um profissional que é um pouco diferente daquele que a gente prepara. Um profissional que não reclame de uma altíssima jornada de trabalho, às vezes injusta e muitas vezes injusta, com uma remuneração que não é a mais adequada. Aí a gente já entra mais num aspecto até mais social. Mas lá na universidade, o que a gente faz, e tu fazes isso com muita qualidade e propriedade, professor, é mostrar aos alunos que o compromisso com a verdade, com todo um conjunto de características para a constituição da informação jornalística, é o que pode fazer uma sociedade com um melhor fluxo de informações, melhor informada e certamente mais justa. Temos 1 minuto, nos informa ali o Julian Cavalli. Teóricos do centro do país, entre eles o professor Pablo Ortejado, da USP, afirmam que também a fake news é, em consequência, é produto da grenalização, entre aspas, da sociedade. O senhor também acredita nisso? É a polarização. Nós costumamos dizer, né, nos nossos espaços de conversa sobre política na universidade, especialmente vinculada à comunicação social, no marketing político, lá no curso de publicidade e propaganda, nas aulas de jornalismo político, e como tema transversal, como temática transversal, que nós precisamos basicamente compreender que existem muitos nuances, muitos lados na constituição de uma informação. Quando uma sociedade ela entra em oposição pura e simplesmente, não por ser a favor de um lado, mas por ser contra o outro, que é a essência da grenalização, pelo aspecto negativo, evidentemente, isso emburrece, empobrece a discussão. Então a gente precisa ser muito mais atento a todos os nuances, a todas as possibilidades. Mais uma vez, muito obrigado, professor Fábio Berti, pela participação aqui nos estúdios da Verbo Jurídico. Sempre um prazer estar contigo e com os nossos, quem nos acompanha, os nossos telespectadores, internautas e tudo mais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e vocês, telespectadores, acompanhem durante o intervalo Perguntas em Tom de Rosa. Já voltamos. Olá, Renato Sagreira, nosso diretor Kleber Moreira. Estamos aqui nos Tons de Rosa, trazendo delícias em forma de informação. Sempre com a chancela de Agência de Arte e Comunicação de Resultado. Quer resultado? Chama a arte, que ela te liga. Nosso telefone vai aparecer aqui no monitor. Hoje trouxemos uma surpresa. A minha colega de bancada estará sendo entrevistada. Doutora Tatiana Beltrame. Cris, conseguiste me trazer aqui para trás hoje, né? Mas foi uma briga, porque eu queria estar aqui junto entrevistando e ela não, vamos falar de estética dentária. Então, a Cris que manda. Tatiana, muito evoluiu a odontologia, especialmente no aspecto estético. Porém, ainda remanescem dúvidas sobre coroa, faceta e lente de contato. É lente de contato na boca? É isso mesmo? É isso mesmo, Cris. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil para a pessoa que não é do meio de saúde, de odonto, entender. Vamos começar pela lente. Essa seria uma lente de contato de um dente anterior superior. Tá? Por que lente de contato? Como o nome diz, ela é muito fininha. Sendo muito fininha, nós não precisamos praticamente fazer desgaste nenhum no dente do paciente que vai receber. E quando tem que ser feito, é muito pequeno esse desgaste, tá? Sim. Entre uma lente de contato e a coroa, existem as facetas, tá? Sim.
As facetas, a gente não vai desgastar todo o dente como nós teríamos que desgastar numa coroa, mas a parte de fora, que nós chamamos vestibular, é desgastada. E o terceiro é a coroa, que é quando o paciente já perdeu a própria coroa, a coroa natural, ou por algum acidente, ou por tratamento de canal. Para saber qual desses nós vamos usar... Qual dessas técnicas? Sim, qual dessas técnicas, nós temos que primeiro fazer um grande exame e um planejamento desse paciente, entender o que ele quer, porque muitas vezes o paciente já tem um sorriso muito bonito, mas se a gente corrigir algum lateral, algum central, vai ficar mais harmônico. Aí a gente vai usar uma lente de contato, que não vai ser tão invasiva, a gente não vai ter que mexer no dente. Dente não é que nem cabelo, né? Cabelo a gente não gostou, corta, pinta. Sim. Então, assim, o que é a tendência já há algum tempo na odontologia? É não ter que mexer na estrutura dentária. Não ter que desgastar. Exatamente, porque não vai voltar esse dente, né? Claro que vai depender da indicação. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um tratamento estético e necessário e de saúde sem ter que mexer no dente. Pacientes que só buscam a estética. Tem uma pesquisa rolando por aí que diz que 7 em cada 10 pacientes estão mais ocupados em obter uma estética facial do que realmente ocupados na funcionalidade. A pergunta que lhe faço é, e para quem busca estética? Sim, tu falaste certo, Cris. Em primeiro lugar, a gente está num meio de saúde. É uma área de saúde. Em primeiro lugar, sempre vai ser a função. Segundo lugar, a estética. Quando a função está ok, a saúde está ok, então nós vamos passar para a estética dentária, que no meu ponto de vista é o cartão de visita de qualquer pessoa. Né? Então, que eu sempre falo, que não adianta a pessoa estar com o cabelo bonito, estar com os olhos pintados, a mão feita, uma roupa linda, e abre um sorriso, não combina. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a rever as prioridades da vida. E a saúde e a estética estão juntas nesse momento na odontologia. Não tem como nós não falarmos de estética dentária sem falar do clareamento. Sim. Né? Seria a próxima pergunta, justamente. Então, não tem como não falar do clareamento. Por que o clareamento? Porque um dos sinais de envelhecimento dentário é o amarelamento dos dentes. Então, e o desgaste dos dentes também. Então, a gente pode unir, um exemplo, o clareamento e as lentes de contato. Nós clareamos os dentes, até para já dar um fundo mais claro, porque a lente, se a gente for ver, ela é muito fina. Então, seria necessário, antes de colocar uma lente, fazer um clareamento, porque, de repente, a pessoa nem vai fazer em todos os dentes as lentes. Então, a gente vai clarear os dentes e trazer aquele dente que foi desgastado com o tempo, ou uma restauração que está gasta, que está feia, acertar a forma. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a companhia de vocês, desejando um excelente dia, uma excelente semana, e fica aí a dica para quem busca clarear os dentes. Encerrando, vou pedir à doutora Tatiana que tire a nossa... Eu pensei que era só para os entrevistados. Não. Então, vamos lá. Proteja-se. Ninguém tem o direito de arranhar sua felicidade. Lindo! Com essas palavras e o tom do nosso artista, encerramos o Tom de Rosa hoje. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e Verbo Jurídico, onde gravamos os nossos programas, as nossas edições do Pergunta e Resposta. Neste segundo bloco, é com muita alegria que vamos receber aqui a visita do professor André Moura, ele que é especialista em direito de trânsito, professor André Moura, que já esteve conosco em outras oportunidades e que sempre tem novidades e informações muito úteis para você, telespectador, em 19 municípios que acabam, obviamente, enfrentando às vezes problema de trânsito, legislação, o que fazer, como proceder ou não.
Mais uma vez, obrigado, professor André, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Renato. É um prazer estar contigo aqui e um prazer poder conversar com todos os telespectadores aí do programa Perguntas e Respostas. Professor André, todos nós sabemos, né, que para que o motorista possa ser conduzido, que ele possa realmente dirigir, ele tem que ir a uma CFC, se habilitar. Se ele cometeu delitos, ele tem que passar por uma reciclagem, enfim, toda uma série de questões que a legislação explica. Porém, mesmo assim, às vezes, né, os motoristas, os condutores acabam voltando a cometer as infrações. Por que isso acontece, essa repetição desses acontecimentos? Então, Renato, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997, ela é considerada pelos especialistas mundiais uma das 10 leis mais completas e rigorosas de trânsito do mundo. Então, vamos fazer essa regressão aí. O Brasil saiu de um sistema ditatorial para o nosso Estado Democrático de Direito, Constituição de 1988. Qual foi a primeira grande ruptura? Qual foi a primeira grande perda? Eu vou atribuir isso à educação, ao ensino. E vamos viajar comigo aqui. Por quê? No regime anterior à nossa Constituição vigente, nós encontrávamos no ensino do segundo grau da época, e até no do primeiro grau, disciplinas como Moral e Cívica, o SPB. Ah, claro, era um regime militar, a gente tinha que ter o hino, etc e tal, sim, mas a gente trabalhava conteúdos como família, indivíduo, sociedade. Com o advento da nossa democracia, com o advento da Constituição, as primeiras coisas que foram afastadas por completo atingiu o ensino e atingiu essas disciplinas. Tanto é verdade que vem a LDB lá em 96 e só após a LDB, em 2009, através de uma lei federal, em 2009 o Ministério da Educação obrigou o ensino médio a trazer de volta as disciplinas como Sociologia e Filosofia. Tá, e o que isso tem a ver com trânsito? Tudo. Por quê? Porque a nossa lei de trânsito, uma das 10 leis mais completas e rigorosas de trânsito do mundo, ela já tem no seu arcabouço, ela já tem no seu arranjo capítulos como da educação. Então vamos lá, o artigo 74 da Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que a educação para o trânsito é um direito de todos e um dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, nós estamos falando nas 3 esferas. Órgão municipal, prefeitura, o senhor prefeito que está assistindo o programa Perguntas e Respostas, o senhor tem que colocar a educação na grade curricular. Ah, como é que eu faço? O senhor é um gestor, ou o senhor tem que se assessorar bem. Governo do Estado tem que incluir com as suas secretarias de educação. E tudo isso em convênio até com as universidades. Por quê? Porque no artigo 76 do Código está bem explícito isso. A educação para o trânsito tem que ser promovida da pré-escola até a graduação. Quem é que faz isso? Ninguém. Aí nós vamos para dentro do Centro de Formação de Condutores, então, dando a expertise Rio Grande do Sul. Centro de Formação de Condutores, onde nós encontramos profissionais formados para a educação, para dar a educação somente por universidades conveniadas, mas com uma carga horária pedagógica muito ínfima ainda. Então, é muito complexo a formação. Quando a gente capta esse profissional nas universidades, capacita ele para ser instrutor e capta o interesse dele, a vocação dele em ensinar alguém, esse profissional tende a buscar uma formação pedagógica maior, mais profunda. Esse profissional busca se ver enquanto um agente de mudança social, enquanto alguém que vai não só adestrar alguém para uma prova. Desculpa a expressão que eu estou utilizando, mas o que é adestrar? Adestrar é fazer alguém passar mecanicamente ou simbolicamente em um ato, e não é isso que se quer para um motorista. Talvez na categoria A,
a gente até pare por aí, por requisitos legais. Eu não posso dar aula de moto em via pública, é só em ambiente fechado, é só fazer o slalom, é só fazer o 8. Fica meio engraçado ter aquela habilidade e passar por todos os requisitos que um condutor de motocicleta vive em via pública. Mas no veículo não, no veículo é possível sim vivenciar e experimentar situações corriqueiras do dia a dia. Só que o profissional que está do lado desse aprendiz, ele tem que se ver como um educador. Se ele não se vê como um educador, como um mero transmissor, o nosso sistema não funciona. E aí vai esbarrar onde? Vai esbarrar na coerção, vai esbarrar na fiscalização. Professor André, temos aí 3 minutos, nos informa o Julian Cavalli. Tem uma pergunta atual que eu não posso deixar de fazer ao senhor. O presidente Bolsonaro afirmou aí recentemente que, entre outras iniciativas, pretende ampliar o prazo de validade da CNH, né? E também retirar de circulação radares móveis em rodovias federais. Sua opinião? A questão da ampliação, eu acho que passa por tudo isso que nós falamos, né? Eu preciso ter um processo de ensino-aprendizagem qualificado, forte, com conteúdo, e ter esses profissionais envolvidos. E eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma construção. Até porque, se eu fizesse uma crítica, eu estou fazendo uma crítica para esse professor mesmo que trabalha com a formação de instrutores no Rio Grande do Sul desde 96. Desde 97, quando surgiu aqui o Detran. Então, o profissional também tem que se ver como um ente de educação. Se nós melhorarmos esse processo de habilitação, talvez possa ter essa maior validade. Eu não vejo grandes problemas no sentido de educação, mas sim melhorar o processo de habilitação. No que diz respeito aos equipamentos eletrônicos, eu acho que a grande discussão ela não pode ser algoz da infração. A infração ela tem que ser coibida. E os números mostraram isso. Quanto maior a rigidez na fiscalização, quanto mais equipamentos eletrônicos instalados, maior é o policiamento do cidadão. Infelizmente, a coerção ainda é mais impactante. Agora, a grande discussão, e aí vem uma crítica de quem é da área administrativa, do direito administrativo há bastante tempo, eu acho que a visão, com todos esses lances, essas nuances de corrupção, de desvio de verba que a gente tem nos últimos tempos no nosso país, a grande discussão tem que ser nas licitações, nas empresas, nas instalações desses equipamentos. E não no seu objeto fim, que é a fiscalização. A fiscalização, a gente não pode retroceder. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Pergunta e Resposta. Um prazer estar contigo aqui, com teus telespectadores, e estamos à disposição, Renato. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso programa. Até a próxima!